Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de microbiologia, né? Nosso tema de hoje é a continuação do anterior, que é a membrana plasmática bacteriana. A gente vai ver os aspectos que compõem a membrana, né? Seus mecanismos de defesa. A gente vai ver as estruturas de uma célula bacteriana, né? Com seus aspectos de coloração, seus aspectos de identificação, que fazem toda a diferença no processo de identificação celular, né? Aqui, quando a gente fala de membrana celular, né? Membrana citoplasmática de bactéria, a gente tem que falar, né, dos processos de barreira dessa membrana, né, citoplasmática. Porque é uma função que a gente chama de osmose, né, que é quando essa barreira, né, permite a entrada de água, né, quando a solução é hipotônica, né. A gente já viu em outras aulas que quando nós temos uma solução hipotônica é quando eu tenho uma baixa concentração de soluto. Nós temos então uma entrada de água, né, quando a solução hipotônica e saída do elemento dentro da célula para fora, em solução hipertônica. Tá? Então, nós temos esse processo de osmose, né? A gente pode ver aqui na figura, figura A, quando nós temos a entrada de água, né, na solução hipotônica, até mais para esse, e saída de água de dentro, né, para fora dessa célula, que aí a célula vai estar numa solução hipertônica, como vocês podem ver, muita concentração aqui de soluto, pouco dentro, então a água vem de dentro para fora. Isso é osmose. Certo? Então, quando a água se move, né, sem gasto de energia nenhum, né, do meio menos concentrado, né, do meio menos concentrado para o mais concentrado, através de quê? Da membrana, né, que é seletivamente permeável. Tá bom? Também tem um processo de quê? De difusão simples, né? Que aqui na difusão já existe uma diferença, que é quando a entrada de moléculas pequenas, como oxigênio e dióxido, são dissolvidos na membrana sem gasto de energia. Aí a gente chama de um processo passivo, porque não há gasto de energia. Entretanto, a maior parte dos nutrientes é transportada por uma proteína que a gente chama de permease. E ela requer um gasto energético. Então, se requer um gasto energético, né, para essas funções de barreira, de difusão, a gente chama esse processo de processo ativo, pois há um gasto energético. Tá certo? Parede, composto por parede, né, esse citoplasma. Dentro da parede nós temos estruturas internas à parede, que é a membrana plasmática, citoplasma, ribossomo, material genético, além de inclusões e endósporos. Isso aqui a gente vai ver mais a seguir, cada um, o que significa. Estruturas externas à parede, ou seja, fora do meio interno. É o que está na superfície, digamos. Nós temos glicocálice, flagelos e fímbrias e pile. Né?
E para a locomoção dessa célula, nós temos os flagelos. A gente chama de ela pode ser a partir de flagelo, a partir de desligamento, ou a partir de taxias, que é a fototaxia ou quimiotaxia, onde a célula, onde a bactéria, ela manda sinal para as suas demais companheiros e ela sinaliza essa junção, essa sinalização para união e aglomeração dessas bactérias. Aqui é uma síntese de proteína. Essa síntese ela é feita em qualquer gene, né, onde somente uma fita, né, é transcrita. Tá? Nós temos aqui o processo de replicação, nós temos uma fita de DNA, aí nós temos a ação dessa molécula que a gente chama de DNA polimerase. A DNA polimerase, ela age como se ela estivesse quebrando as fitas de adenina e timina, guanina e citosina, quebrando essa fita. Essa fita vai se abrir e a partir daí vai vir uma produção de quê? De transcrição, onde a fita, né, ela é feita pela síntese do RNA, o RNA passa sintetizando, né? Depois é feita a tradução, onde o RNA mensageiro é um molde para a síntese de proteínas, tá bom? Tá, pessoal, mas vamos lá. Procariotes e bactérias e plasmídios. Aí você diz assim, não, professor, professor, mas e aí? Qual a importância de eu saber como é que é dividido uma célula, o RNA da célula, o RNA da bactéria e tudo? Por quê? Porque assim, na célula bacteriana nós temos o que a gente chama de plasmídio. E o plasmídio, ele torna a bactéria resistente. É o plasmídio que torna a bactéria resistente. Porque o plasmídio de reprodução ele possui a função de iniciar uma ligação bacteriana. Ele possui uma resistência, ele possui genes de resistência. Tá? Ele pode se replicar e a partir daquela replicação ele já pode adquirir uma resistência, né, bacteriana através da sua replicação e aí se tornando mais forte. Né? Normalmente o plasmídio ele é feito de um DNA circular, né, capazes de se reproduzir independentemente do DNA. Então, eles se duplicam de forma independente, tá? E ocorre geralmente em bactérias e pode também ocorrer em outros organismos eucariotos. Porém, aqui o foco é a bactéria. Então, são elementos genéticos extracromossômicos, ou seja, não fazem parte do cromossomo, por isso que eu digo que eles se duplicam à parte, não estão conectados ao cromossomo bacteriano principal e se replicam independente do DNA do cromossomo. Entenderam? Então, aqui é um E. coli, um Escherichia coli, uma bactéria. Isso aqui é um genoma perdido, genomas, tá? E aqui são plasmídios, ó. Aqui são plasmídios, que são fitas de DNA, né? Fitas de DNA, não dá pra ver umas bolinhas. Fitas de DNA que se caracterizam como plasmídio, que tem essa função, né? Função de caracterizar resistência à bactéria. Como é que é feito o processo de conjugação? A origem de replicação para produzir cópias que passam para células filhas na divisão celular ou para outra célula a partir da conjugação, ou seja, depois que é feita a replicação dessa célula, ele pode passar, né, cópias tanto para células filhas como para outras células através de um processo de conjugação. Tá vendo aí? Ponte de conjugação. Nós temos um cromossomo bacteriano, né? E aí ela está ligada. É feita uma replicação de transferência desse fator F.
né? Esse fator F é o que vai dar desencadeamento ao que? A conjugação de plasmídios, né? Você pode ver depois dessa replicação, vai ter a transferência do fator F, e o fator F depois vai estar nas duas, sendo elas tanto célula filha como célula de outro lugar, né? Através do processo de conjugação. E eles se integram, eles podem se inserir no cromossomo bacteriano ou não. Aqui nós vamos falar agora das inclusões da célula bacteriana. O que é incluído nessa célula? O que dá resistência para essa célula, força para essa célula? Como se fosse algo que você fosse colocando e implementando para ficar mais forte, mais bonito, aquela coisa toda para lhe dar mais capacidade de visibilidade, força, energia e etc. Função de armazenamento de energia ou como reservatório de carbono, né? Desempenham funções especiais. Essas inclusões bacterianas, então, elas têm a função de fazer como se essa célula tivesse um estoque de energia, né? Ela é geralmente envolvida por uma fina camada de lipídio, armazena carbono e outras substâncias, né? Além de polímeros de armazenamento de carbono, que é o PHB e esse C4, que são polímeros que fazem armazenamento de carbono para a síntese de outras substâncias, de outras atividades, né? Que você viu que às vezes a célula ali, ela precisa de quê? Gasto de energia, né? Inclusões da célula bacteriana, que pode ter grânulos, tanto de polifosfato quanto de enxofre, né? Essa de polifosfato, ela reserva fosfato inorgânico para ser usado na síntese de ATP, ou seja, essa reserva de fosfato ela vai servir como síntese de energia, né? Como também não é nem nascimento a palavra, mas é na confecção de novas proteínas, a realização de crescimento e produção de novas proteínas como ácido nucleico, fosfolipídio, também encontrado em algas e outras substâncias. Grânulos de enxofre, né? Temos na bactéria do enxofre, né? Que esse periplasma, que ele sofre oxidação, que pode conduzir reações do metabolismo energético. Vesículas de gás, é mais encontrado em procariotos aquáticos, né? Cianobactérias, né? Que a função principal dele é o quê? Flutuabilidade, né? Já que é procarioto aquático. Já foi falado que é uma fissão binária, que é a divisão, né, de uma geração, né, de bactéria, onde vai ter a molécula de DNA, depois é feita a replicação do DNA. Nessa replicação de DNA é feita a elongação celular, essa elongação é feita a formação desse septo, né, de separação. Depois que é feita a finalização, é formada as paredes distintas e por final a separação das células, tá? Então, o tempo que demora para ocorrer é o tempo de geração de cada célula, muito rápido. Tem uma fase de crescimento de uma população que a gente chama aqui bacteriana, tá? Ó. Curva de crescimento típica de uma população bacteriana a partir de uma cultura. Cultura é um processo que a gente faz através de métodos microbiológicos. Esses métodos são feitos para descobrir algum tipo de micro-organismos, induzir o crescimento deles para poder a gente estudar e saber descobrir qual bactéria a gente está procurando ali. Tá, pessoal, mas eu não entendi. Vamos lá. Digamos que um paciente está com uma infecção muito grave nos pulmões, muita secreção e ninguém sabe que tipo de bactéria é. Então a gente vai coletar através de um nasofaríngeo ou orofaríngeo, né? Com suave, que é uma espécie de cotonete bem comprido. Vamos fazer a coleta, colocar no meio
homogeneizar como se fosse um líquidozinho, levar para o laboratório, colocar em uma placa, depois levar para a estufa, observar o crescimento. Esse crescimento é esse crescimento aqui que eu estou falando. E aqui é uma fase de crescimento de uma população, ou seja, a fase daquela população ali que está inoculada. Aliás, que está em crescimento dentro da placa de Petri, né, que é da microbiologia. A cultura se desenvolve em um volume fixo em um meio de cultura. Ó, primeiro tem a fase que ela vai, a fase lag, depois a fase exponencial, que ela já começa a se elevar, depois ela para, ela estaciona, ela mantém o ritmo, né? E se mantém até a morte, tá bom? Então, ela tem esses processos. A fase exponencial, né, é o crescimento das células, o tempo de geração, né, para poder entrar numa linha reta do gráfico. Uma fase na que as células estão mais saudáveis, ou seja, é a fase em que a gente precisa estudá-las, precisa, né, saber coletar para poder iniciar com as pesquisas e os estudos em cima dessas bactérias. A taxa de crescimento exponencial de uma população pode ser influenciada pelas condições do cultivo. Ou seja, essa taxa de elevação exponencial vai depender se a cultura ela vai estar sendo feita de forma correta, se ela foi coletada de forma correta, se ela está em temperatura ambiente, se ela está sendo cultivada de forma correta, porque se não tiver, ela não vai ter essa fase de crescimento. É como se fosse um bolo. Se você bota um bolo, bate o bolo, faz tudo direitinho, deixa ele e bota o bolo para ficar fora do forno, ele não vai crescer. Do mesmo jeito aqui é a bactéria nessa fase de crescimento. Ela tem que estar em condições de cultivo excelentes para que a gente tenha uma fase exponencial perfeita para poder entrar na fase estacionária. Nessa fase estacionária ela se mantém reta depois de um longo tempo, né, que ela passa, ela vai para a morte, declínio, né, que ela excede, o número de células mortas excede, ultrapassa o de células vivas. Na maioria dos casos, a taxa de morte é inferior à taxa de crescimento. Então, ou seja, essa taxa aqui é menor do que a taxa de crescimento exponencial, certo? Ou seja, está morrendo pouco, mas ainda tem muito aqui crescendo. A contagem total permanece relativamente constante, enquanto as viáveis caem lentamente. Em alguns casos, por conta de lise celular, quando as células começam a ter morte, quebra proteica, quebra de citoplasma e começa a entrar em colapso celular. Que são endósporos. Estrutura de resistência, gente, né? Eles dão resistência ao calor, agente químico, à dissecação, à radiação, à desidratação, são extremamente duráveis. Então, quanto mais endósporo essa bactéria tiver, mais resistente ela vai ser. Então, agora vocês podem entender por que muitos pacientes não respondem a certos antibióticos, porque elas se multiplicam muito, né? Transcrevem muito molécula de DNA resistente, tem muito endósporo que passa para outra, e aí vai adquirindo, né? Adquirindo aquela resistência através das suas peculiaridades. São formadas em condições de exaustão de nutrientes, né? Geralmente em bactérias do solo, né? Gram-positivos, bem estudadas nesse Clostridium bacilo, é quando um exemplo de bactéria, aquela toxina botulínica, que é o botulismo, aliás, no botulismo, desculpa, podem permanecer dormentes em longos períodos de tempo, né? Esses dois tipos de bactérias. Aqui é um endósporo, né? Como eu já falei, ele passa pelo estágio de formação do endósporo. Como é que faz? Tá? Aqui o processo de crescimento, tá? Depois é feito um processo de replicação de DNA, que é o estágio 2, divisão celular assimétrica, né? Com esporulação. Aqui é o pré-esporo, um septo que separa a célula mãe. E aí ele vai crescendo a partir dos processos de desidratação,
formando capa, sendo maturado, depois ele é germinado, depois o endósporo fica livre, né? E é formado assim o endósporo da molécula, da célula, né? Da bactéria. Diferenças entre endósporos e células vegetativas. Aqui são algumas características de aspectos microscópicos que a gente pode ver de uma célula vegetativa e de uma célula e de um endósporo. A célula vegetativa, ela não é refringente no microscópio, ou seja, ela não tem aquele porque quando você olha no microscópio, ela não tipo brilha, sabe? E o endósporo não, né? O endósporo, quando você olha no microscópio, ele é tipo brilhante. Ele tem um alto teor de cálcio, ele não participa de síntese de macromoléculas, ele tem um baixo teor de água, entendeu? Ele é resistente. Aqui, como vocês podem ver, que são esporos, ó. São esporos. E aqui é uma célula vegetativa. Esse é rosinho. E o endósporo aqui é azul. Entendeu?